Olá, alunos desesperados pela prova. Nós somos no segundo período de odontologia da Unifal Minas Gerais. Estamos fazendo um trabalho de microbiologia oral para disciplinas de imunologia e microbiologia. Eu espero que vocês gostem. A microbiota oral é composta por diversas bactérias e também por fungos, que vivem em homeostasia com o ser humano. A quebra dessa homeostasia pode causar diversas doenças, como a periodontite, candidíase oral ou cáries. A influência negativa da microbiota oral depende muitas vezes do comportamento de seus hospedeiros, que podem incluir a má higienização oral, a má alimentação, a xerostomia, entre outros fatores. O desenvolvimento da microbiota oral é dividido em 4 fases. A fase da neonatal, quando a criança acaba de nascer, que ela não possui uma microbiota totalmente formada, e a sua formação começa a partir da amamentação. As bactérias da microbiota oral também oferecem para o seu organismo a riboflavina, a vitamina A e a biotina. E elas também participam da produção de enzimas digestivas como a pitialina. A litose ou mau hálito, ela não é uma doença, é resultado de algum problema da cavidade oral. Em 90% dos casos, a litose é derivada de saburra lingual, que é quando forma uma placa bacteriana no dorso da língua, principalmente na raiz. Essa placa bacteriana, ela também causa mau hálito. Casos amidalinos são quando forma-se uma massa viscosa e essa massa viscosa ela adere aos buraquinhos da tonsila palatina, que são as amígdalas. Isso também gera mau hálito. Gengivite, que é quando ocorre a inflamação da gengiva, mas é uma inflamação mais branda, de fácil tratamento. Quando essa inflamação fica pior, ela aumenta, ela vira periodontite. Em alguns casos, periodontite pode levar à perda do dente. E também a pitialia, que é a falta a diminuição da quantidade de saliva na cavidade oral, ela também gera mau hálito. Em alguns pacientes diabéticos, eles também sofrem de apitialia, ou algumas pessoas que estão utilizando algum medicamento, ou pessoas que ficam muito tempo em ambientes refrigerados por ar-condicionado. A litose atinge homens e mulheres de todas as idades. Os sintomas são mau hálito ao acordar, que é a litose momentânea, ou essa litose momentânea ela também pode ser quando você ingere algum tipo de alimento, por exemplo, cebola ou alho. Aí quando faz a escovação adequada, essa litose momentânea ela sara. Ou a litose de origem extraoral, que é na minoria dos casos, e a litose oriunda de alguma parte do corpo que não seja da boca, mas é muito raro. E como tratar? O paciente ele deve procurar um dentista periodicamente para fazer a profilaxia e deve também utilizar escova de dente adequada, que seria macia, pasta de dente adequada e fio dental, além de um enxaguante bucal antibactericida. Quando abaixo do pH oral, as patologias oportunistas, principalmente patologias fúngicas, irão entrar em ação, como por exemplo a doença candidíase oral. O Candida albicans ele é um agente etiológico próprio da nossa cavidade oral. O problema está em indivíduos imunossuprimidos e indivíduos com desequilíbrio hormonal, em que neles há sintomas como manchas esbranquiçadas na mucosa jugal e na língua. Já em indivíduos imunossuprimidos, o problema é maior. Além dessas manchas estarem alteradas, também há consequências como esofagite e meningite por cândida. O tratamento consiste em 2 etapas. Em primeiro lugar, deve-se passar pomadas antifúngicas para amenizar essas manchas. E em segundo lugar, deve-se tratar os indivíduos com desequilíbrio hormonal. Assim, se estará livre da doença candidíase oral, porém ainda terá o Candida albicans na boca. A cárie dentária ela é uma das doenças mais comuns da cavidade oral. Ela apresenta cerca de 2 milhões de casos por ano e ela está associada a uma má alimentação, no caso de uma grande ingestão de quantidade de carboidrato, aliada a uma má higiene bucal, que aí os micro-organismos da cavidade oral, principalmente os Streptococcus mutans, eles vão metabolizar o resto de carboidrato e vai produzir ácido, que vai diminuir o pH da boca, fazendo com que o nosso esmalte desmineralize, causando a cárie. A cárie, ela pode atingir todas as faces do dente e pode causar uma grande dor. E o tratamento, ele vai depender do estágio da patologia, que pode ser desde você passar simplesmente um selante,
até você fazer uma restauração e precisar de um capeamento pulpar. E existe também o teste de Snyder, que ele vai avaliar o potencial cariogênico da pessoa, que a parte do teste vai determinar a velocidade de produção de ácidos pela microbiota oral. Uma das doenças mais comuns da microbiota oral é a periodontite, e ela ocorre de duas formas, ou associada a fator genético, ou é uma má higiene oral. O que acontece quando você tem uma má higiene oral, ou acúmulo tártaros, aí ocorre uma gengivite. A evolução da gengivite, associada a bactérias específicas da periodontite presentes na sua microbiota oral, começa a liberar substâncias que causam a periodontite, que começa com uma movimentação do dente, um sangramento de gengiva e que vai evoluindo e que, se não tratado, pode causar a perda do elemento dentário. Fatores como obesidade, hipertensão, gravidez, são todos fatores de risco que fazem com que a periodontite ocorra mais vezes. Periodontite, em certos casos, pode até ser um fator influenciante para doenças cardíacas e pulmonares. E se você tiver algum dos sintomas, como sangramento gengival, retração da gengiva, procure seu dentista. E para curar a gengivite, é só procurando o dentista e tendo sempre uma boa higiene oral. Nunca esquecendo de passar o fio dental, escovando os dentes sempre. Obrigada por terem chegado até aqui, espero que tenham gostado. Deixe seu like, deixe o joinha e até o próximo vídeo. A forma de tratamento vai depender do grau... De quê? Do grau? Casos amidalinos também são um tipo de... Onde que eu parei? Eu não sei, não precisa Que evolução da gengivite. Quando abaixo do pH oral, as patologias... Eu engatei. Tem que começar de novo?